William. Obrigado. Nós já estamos ao vivo aí pelas redes da revista Seguro Total. Aqui é assim, né? O Thiago Fescher falou um pouquinho também sobre o conhecimento dele em seguro de transportes. E nós vamos destacar a Piuí, né? A Piuí que é referência em soluções inovadoras. Fala pra gente, Felipe, vocês já têm, claro, um sistema bem tecnológico, bem preparado, né? Certamente impactou também a questão do Covid-19 agora. Como foi para vocês esse processo, Felipe? Acho que tem duas vertentes essa análise. Uma em relação à dinâmica do nosso trabalho e a outra em relação ao mercado, né? A dinâmica do nosso trabalho foi bem tranquilo, até porque a gente tem uma estrutura bastante digitalizada. E quando eu digo digitalizada, estou olhando bem de forma rasa a estrutura mesmo. Por exemplo, a telefonia, a gente trabalha com a telefonia IP. Então, super facilidade de trabalhar com softphones, alocar os ramais nos celulares e etc. Servidor na nuvem, todos os sistemas de controle, desde o RP, o nosso RP, o sistema de controle financeiro, até o sistema de operacional mesmo. São sistemas hospedados na Amazon Web Services, então são sistemas web. A parte de dinâmica e convívio do time. A gente usa Slack para comunicação do time. Toda a parte também de CRM, a gente usa o Salesforce. Então, tudo nosso é na nuvem. Então, eu brinco que a gente conseguiu, bastou um dia para a gente organizar a casa e poder trabalhar remotamente e as coisas fluírem normalmente, como eu acho que é uma responsabilidade da gente num momento como esse, em especial como agentes aí do sistema de saúde suplementar, né? Em relação ao mercado, qual que é a leitura? De fato, impactou muito, óbvio que nós temos aí clientes que estão precisando de ajuda de caixa em relação a prorrogar faturas de plano de saúde, clientes também pedindo movimentações em contrato, claro que isso existe, mas a gente tentou ter uma abordagem um pouco mais proativa em relação ao cenário. Assim que nós entendemos o que estava acontecendo, a gente logo viu quais eram, às vezes, primeiro, a responsabilidade da Piuí em relação ao papel que ela tem no mercado, e segundo, quais eram as oportunidades da gente agregar valor para o mercado. Então, logo no dia 17 de março, se não estou enganado, nós abrimos... Bem quando começou, né? Foi bem quando começou. Nós abrimos a telemedicina gratuita para todos os clientes da base. Então, isso é investimento Piuí, ou seja, como que os clientes que estão em isolamento poderiam ter acesso à saúde e, ao mesmo tempo, entendendo também um pouco da responsabilidade da gente em relação ao sistema, né? Porque o que estava acontecendo naquela época era um uso indiscriminado. A pessoa com uma dor de garganta, uma pessoa tinha um sintoma isolado, passava a entender que deveria se direcionar para o prestador do hospital, etc, etc. Então, poderia ser um apoio ao próprio sistema. Então, nós abrimos a telemedicina. Na semana seguinte, o sucesso desse programa foi tão grande que na semana seguinte nós abrimos, inclusive, para prospects. A gente estava se relacionando com alguns prospects, entendeu que naquele momento, dar sequência num tom comercial, não faria, até era indelicado. Eu acho que hoje já mudou o cenário, eu acho que hoje já voltamos a um voo de cruzeiro, apesar das mudanças de dinâmica do trabalho, estamos trabalhando remoto, etc. Mas naquele epicentro, o nosso objetivo era como a gente consegue, de fato, agregar valor, né? E aí, disponibilizamos a telemedicina também para alguns prospects, selecionados, evidentemente. Então, a gente está tentando fazer uma leitura, apesar de todo o ruído, todo o impacto que naturalmente acontece no negócio, em termos de caixa e etc. Alguns negócios sofrendo muito mais, e a gente tem que ter essa compaixão em relação ao todo esse cenário. A gente tentou entender, primeiro, qual era a responsabilidade da gente, como a gente podia agregar valor e quais eram as oportunidades que estavam na mesa, né? Então, por isso, eu dei um exemplo de telemedicina, tem vários outros. A gente fez um programa proativo de negociação já prévio com operadoras para um gap de tempo de caixa. Então, eu já tentei setar com as principais operadoras que eu trabalho um tempo, ou seja, olha, me dá 15 dias de caixa
para eu poder oferecer para os clientes que levantarem a mão, ou seja, começamos a fazer um trabalho muito proativo. Isso tem muito a ver com a postura como a gente trabalha, que é tentar se antecipar um pouco às demandas para criar uma jornada positiva para o cliente. E que dica fica para o consumidor de seguros? O que ele deve levar em conta antes de contratar, por exemplo, um plano, né? Nesse momento em que ele está preocupado, quer garantir atendimento, às vezes até um tratamento específico, né? Que dica fica para esse consumidor na hora de contratar um plano de saúde? William, é complicado porque a decisão, quando a gente fala de plano de saúde, normalmente não é uma decisão de impulso, né? Ou seja, ninguém contrata o plano de saúde porque viu na prateleira e resolveu comprar. Então há uma cadência desse processo natural. Você tem que analisar alguns detalhes. Às vezes eu chego num cliente, por exemplo, apresento uma primeira proposta, cara, isso aqui são grandes números. Quando a gente começar a desdobrar nos detalhes, vai ser importante. E esse é um momento que precisamos vencer. Então a primeira dica que eu dou vamos tomar cuidado para não tomarmos decisões por impulso e sem o apoio de uma consultoria, de um corretor de confiança, alguém que você tenha, consiga estudar em detalhes o que você está fazendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado continua com as suas regras, continua com as suas, como ele funciona, a mecânica. Então, atenção à carência, quando a gente fala de grupos com menos de 30 beneficiários, atenção à carência. Evidentemente, e isso tem que ser olhado em detalhes, tem todo um trâmite para que se possa chegar às conclusões, mas atenção à carência. E eu acho que a minha leitura em relação a... Eu tenho visto um movimento, sim, de algumas pessoas que estão em busca de plano de saúde em face ao momento, né? Eles entenderam que, olha, eu estou no momento que talvez ficar desassistido não é interessante. Eu acho que vai ter uma entrada de alguns, de um público que estava desassistido. Óbvio que a gente trabalha prioritariamente com empresa. A decisão da empresa é um pouco diferente, mas eu sinto sim que tem uma entrada. Então as dicas que eu daria olha, mantenha a cadência desse assunto. Esse assunto não é para ser decidido em uma reunião. Eu costumo falar isso. Eu acho que precisa ter uma morosidade de aprendizado. E uma outra coisa que eu falo muito para os clientes, olha, inicialmente eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para ensinar você a comprar. Então, quando a gente compartilha conhecimento para o cliente, ele vai gerando essa curva de aprendizado e a decisão fica mais ou menos natural. No frigir dos ovos ele entende as mesmas conclusões que a gente tem. Então eu acho que esse tempo tem que ser respeitado também, não dá para fazer uma coisa de sopetão. E atenção às carências, evidentemente, principalmente para grupos menores. É isso que eu ia perguntar, né? A gente fala muito na jornada do cliente, nesse momento todo. A jornada do cliente também deve levar em conta esses momentos, né? A gente vê, é uma crise, de repente abordar o cliente para perguntar simplesmente como ele está, como vários outros palestrantes aqui que participaram do webinar falaram, é mais ou menos essa visão, estar ao lado do cliente independente da situação. Eu sou herdeiro de uma outra corretora, eu nasci com seguros, vivendo esse mercado, e tem uma revolução acontecendo, mas essa revolução não vai pôr em xeque o âmago disso tudo. O âmago disso tudo é a figura do corretor, é a figura, o relacionamento do corretor com o cliente, o relacionamento proativo, o pegar no colo, isso. Olha, na minha humilde análise aqui, não há tecnologia, não há ferramenta que vai ultrapassar. Também não é exatamente por isso que você não tem que olhar a tecnologia e a ferramenta, né? Ou seja, que isso basta. Eu acho que é um mix, mas o fato a postura da PIL, e eu acho que de vários corretores eu tenho visto, é exatamente essa. E é nessa hora que o valor é enaltecido, o valor da nossa categoria, o valor do papel do corretor. Então, a gente tem abordado de forma positiva, tem feito um trabalho íntimo com os clientes. Então, é o que eu acho que enaltece o valor num momento como esse. Em relação à jornada, quando a gente fala de plano de saúde e tal, óbvio que também educar o cliente é um papel da gente. Eu nem sempre dizer sim, etc., é o que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que, de fato, também educar um pouco em relação à utilização do plano de saúde, que é o que a gente faz. A gente sabe que ainda existe muita fraude. A gente tem uma postura
super rigorosa aqui. Desde o nascimento da Piuí, a gente tem um código de conduta em relação a como que trabalha, não só o relacionamento com as operadoras e seguradoras, mas também o relacionamento com o cliente. E a gente entende que, cara, por exemplo, uso indiscriminado de recursos não fará bem para ninguém agora nesse momento. Então, o que der para evitar o uso de pronto-socorro. Óbvio que as cirurgias eletivas elas estão canceladas, a grande maioria, a não sei que seja uma coisa mais emergencial. Então, haverá depois, passado esse tempo aqui, uma demanda reprimida que a gente ainda não sabe quantificar, do uso do sistema de saúde. Enfim, então nós estamos também... que essa interação, o que eu quero dizer é que essa interação entre corretor e cliente seja uma oportunidade também de compartilhar conhecimento técnico a favor dele como recurso. Esse exemplo aqui, eu vou dar uma pincelada, como que os custos de saúde suplementar nesse ano vão se comportar. Nós temos diversos movimentos. Tem um movimento que atenua a utilização, que é ninguém está indo para o hospital, está evitando ao máximo, ninguém quer ficar no ambiente hospitalar, as cirurgias eletivas canceladas, isso amortiza a utilização. Agora, amortece a utilização. Agora, quando a gente fala dessa demanda reprimida, a gente também não sabe calcular. Então, isso vai ter impacto no custo, vai ter impacto no reajuste dos planos. Então, como que a corretora, e a gente sabe, como corretor, que o momento de reajuste é um momento extremamente delicado, muito doloroso. Então, como que a gente pode agir agora diante desse cenário todo, né? Muito bem. E nós estamos falando aqui também de telemedicina. Você falou um pouquinho, né, sobre como a Piuí tem atuado com auxílio dessa tecnologia, que está ganhando cada vez mais adeptos, né? Qual a sua visão sobre isso? Vamos avançar bastante, então, em telemedicina? Eu brinco que é o seguinte, sairemos mais digitais disso tudo. Eu acho que todo mundo que eu converso, esse é um consenso, né? Eu não só na dinâmica do trabalho, mas na relação com o cliente. Eu me recordo quando a gente às vezes insistia em call com alguns clientes, e isso nem sempre era bem aceito, né? Eu acho que essa visão vai mudar um pouco. Em relação à telemedicina, é mais uma faceta dessa mudança de comportamento. Eu vejo, por exemplo, eu nunca tinha pedido supermercado por aplicativo. Agora eu só peço por aplicativo. Não que eu vá continuar dessa forma, mas certamente o dia que eu não tiver tempo para ir ao supermercado, etc., eu vou usar aquele aplicativo. Então, eu acho que sairemos mais digitais. A telemedicina é a vertente que recai sobre o nosso mercado aqui. Já ganhou espaço do ponto de vista regulatório, espaço que era uma briga histórica, então ganhou espaço. E eu acho que, na verdade, a telemedicina vai ser muito transformada, tá? E eu acho que ela tem muito mais oportunidade do que estamos vendo. Eu acho que o conceito é bom, mas nós ainda estamos no topo do iceberg. Eu acho que ainda tem E essa parte que eu acho que vai evoluir muito é a parte do uso da telemedicina para atenção primária. O uso da telemedicina para medicina preventiva, para abordagem proativa. Porque hoje a telemedicina, assim, todo mundo entende que é um telefone, um site, uma aplicação, qualquer coisa do gênero, que eu posso ir lá acessar quando eu preciso. Agora, como será que vai ser reinventada a jornada do cliente com o uso disso? Ou seja, será que a gente não consegue fazer o contrário? Ou seja, a telemedicina acionar o paciente? Ou seja, como que isso pode ser trabalhado? Então, eu vejo que é futuro. A Piuí já está olhando telemedicina há muito tempo, não à toa a gente conseguiu startar esse projeto emergencial em pouquíssimo tempo. E quando a gente olha o longo prazo, a gente acha que a telemedicina vai ter um papel fundamental em ancorar esse conceito de jornada preventiva de saúde. Muito bem. E nós estamos falando também com um público cativo aí de corretores de seguros, né? Certamente eles estão aí atentos, vendo como vai funcionar a renovação, como eu posso captar mais clientes. Que mensagem fica para esse pessoal, às vezes até expandir um pouco os horizontes, né? No momento de crise surgem grandes oportunidades. É até meio clichê falar isso, mas é uma verdade, né? Esse clichê, é total clichê, mas eu adoro também. Eu brinco que você sabe que o símbolo
chinês de risco, ele é a combinação de dois símbolos, né? O de oportunidade e de perigo, mais um clichê, mas que faz todo sentido nesse momento, eu acredito de verdade. A gente teve diversas visões sobre o momento, tá? A primeira visão foi, olha, precisamos tirar o pé do acelerador comercial, porque a nossa responsabilidade agora é outra, está todo mundo perdido, o que a gente pode agregar de valor? Então, fizemos isso, veio telemedicina, veio negociação de prorrogação de prazo de fatura, veio um monte de coisa. E aí a gente começou a entender que começou a vir uma demanda do cliente com a gente, do cliente e do prospect. Cara, eu acho que agora é a hora de olhar, agora é a hora. Então a gente falou, nossa, na verdade, agora é o momento que a gente tem de oportunidade para, acreditando na nossa proposta de valor, acreditando que a gente tem relevância, ter uma abordagem ainda mais enfática com o mercado, né? Não dá para a gente tirar também da mesa que, pô, você ter a diminuição de locomoção, você tem um ganho de escala absurdo, você consegue fazer muito mais reunião com isso. A possibilidade de as pessoas têm demandas operacionais, eu tenho percebido, um pouco menores nesses momentos, isso é fato. Então, o espaço para interação é maior. O uso de redes sociais profissionais, LinkedIn, por exemplo, a gente tem percebido um aumento considerável no engajamento de peças que a gente faz no LinkedIn, interações desse público com os nossos canais sociais. Então é mais uma oportunidade para canal de venda. O que eu acho de mensagem clara nós, corretores, temos um papel fundamental nesse momento. Então acredite nesse papel e na proposta, no valor que tem para entregar para o mercado e provoque ainda mais abordagens comerciais, provoque ainda mais a vontade de poder dar capilaridade para esse valor que vocês, como corretor, a gente do nosso lado, tem. Eu acho que esse é o grande recado. E é um pouco da curva de aprendizado que a gente teve nessas últimas 3 semanas. E também eu acredito que essa situação toda reforça o papel social do seguro. Você concorda com isso? Total. Você tem iniciativas. Eu recebi outro dia, como pioneiro nesse cenário, uma mensagem do Ramon, da MetLife, comunicando a postura institucional da MetLife em relação à cobertura de seguro de vida para casos de coronavírus. Esse é um exemplo muito claro do papel que nós temos aqui. As próprias operadoras de saúde, né, inúmeros serviços adicionais que têm colocado à disposição dos beneficiários para poder provocar uma assistência mais bem resolvida, uma assistência diante dessa mudança de dinâmica de vida que nós estamos tendo. Então eu concordo 100% com o que você está dizendo e acho que é mais um endosso da responsabilidade que a gente tem desse papel social do seguro. Muito bem, Felipe, obrigado pela sua participação, viu? Aprendi um pouquinho mais com os processos da PIO e é sempre bom estar próximo aí do ecossistema também das InsurTechs, né? Mostrando que sempre há um jeito de fazer diferente em todos os setores. Sempre um privilégio participar do canal da Seguro Total enfim, estamos juntos, que a gente puder compartilhar conhecimento, contem conosco. Tá certo. Felipe, conta sempre conosco, o espaço está aberto, tá bom? Obrigado, William. Valeu. Tchau. Muito bem, nós seguimos por aqui, olha só, com o apoio de Mega Luz aqui na revista Seguro Total. Muito bem, muito bem. Agora nós já estamos aqui, ó, com a Mega Luz com a gente também, patrocinando aqui com seu apoio, né? Temos também o apoio de Clécio Galvão, Advocacia, Rede Loja Cor. Tudo isso aqui no webinar da revista Seguro Total. Rede Loja Cor, hoje tem o Diogo Atti, CEO, participando conosco. Com a Clécio Galvão também tem participação ainda essa semana, na sexta-feira. E na sexta-feira também participa a Bruna da Mega Luz, vai participar aqui das lives conosco. Muito bacana. Nós vamos agora acompanhar aqui mais um conteúdo. Nós falamos com
Olha só, né? Temos aí vários especialistas participando da programação. Nós vamos falar com o Alex Camargo Koch, ele é biomédico, analisou um pouquinho a situação, falou sobre os aspectos da Covid-19. Vamos conferir. Então, a questão é a seguinte, eu e todos os outros alunos têm ajudado nas pesquisas, alguns diretamente, outros indiretamente, com pesquisas